Boa tarde, senhores. Vamos Boa tarde. Retomar os trabalhos agora, da parte da tarde do dia 6 do 7 de 2020, dando seguimento aos trabalhos que já se iniciaram para essa sessão de julgamento da tarde, se iniciaram pela manhã, com antecipação do julgamento dos processos número 18 a 23, então vamos seguindo agora com o processo número 24. Mais uma vez, apenas para destacar, o colegiado está completo, a presença do conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco, conselheiro Douglas, conselheiro Sávio, conselheira Débora e conselheiro Marcelo Risso. Inverti a ordem aqui da Débora e do Sávio, e eu, Carlos Alberto, presidente da primeira turma. Vamos dar seguimento, então, com o processo número 24, processo de relatoria do conselheiro Sávio, processo do contribuinte de petróleo, Saba S.A. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem aí, diante desse caos que estamos enfrentando, né? Mais uma vez aqui estamos, mais uma sessão virtual. Esse processo aqui do Petróleo Saba, como eu tinha antecipado para vocês, a maioria dos meus processos dessa sessão de julho tem por objeto a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP, tá? E esse é um caso típico disso aí. E aí eu fiz um resumozinho aí, eu coloquei 2 arquivos, né, aliás, 3 arquivos na pasta, tanto o processo em PDF, quanto o próprio voto e um resumo, tá? E eu vou aqui me ater ao resumo, porque a questão é bem simples, né, sob o meu ponto de vista. A autuação diz respeito à multa por atraso na entrega de EFIP, competência 13º 2012, né? E aí a empresa foi devidamente intimada da autuação e apresentou impugnação de folhas 47 a 52, suscitando as seguintes alegações. Primeiro, que as GFIPs transmitidas na data de 19 de setembro de 2013 são retificadoras. A GFIP, objeto da autuação, foi transmitida em 17 de 1 de 2013, ou seja, dentro do prazo legal. E ainda que as CFIPs transmitidas em 17 de 1 foram aquelas de modalidade 1, o que corrobora o fato de que as mesmas se referem à primeira entrega. E aí a empresa autuada também se levantou, né, outras alegações de que o fisco entendeu que a GFIP transmitida foi a de controle X, aí a sequência numérica. Só que essa GFIP, como eu tinha falado anteriormente, é uma GFIP retificadora daquela que foi entregue no dia 17 do 1, cujo número de controle é o número aí que eu coloquei para vocês. Também que o número de arquivo de transmissão de todas as CFIPs, relativa à competência de 13 de 2012, é o seguinte, e que um outro fato que bem comprova que as GFIPs foram entregues no dia 17 é que durante esse período de 31 de 12 a 19 de 9, a empresa conseguiu emitir certidões de regularidade fiscal, inclusive relativa às próprias contribuições previdenciárias, tá? As GFIPs se encontram aí as folhas 4, 99 a 108, e a relação dos trabalhadores no CFIP encontra-se juntadas as folhas 113 e 117. Os autos foram encaminhados para apreciação da impugnação e a DRJ, no acórdão de folhas 121 a 123, entendeu por julgá-la improcedente. E quais foram os argumentos da DRJ? Aí eu destaco 3 argumentos principais, tá? Primeiro, que o contribuinte apresentou o GFIP da competência de 13 sem o protocolo de envio de arquivos, emitido pelo Conectividade Social, e que, de acordo com o manual da CFIP, versão 8.4, a entrega da GFIP pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes documentos: protocolo de envio de arquivos,
emitido pela Conectividade Social, comprovante de declaração à Previdência e comprovante protocolo de solicitação de exclusão, que o contribuinte não havia apresentado quaisquer desses documentos. O contribuinte atacou a decisão e, apresentando recurso voluntário de folha 132 e 139, suscitou as mesmas alegações, tá? Aqui é uma questão de valoração da prova, porque a premissa que a DRJ, ao menos no primeiro momento, seguiu, foi de que o contribuinte tinha apresentado a GFIP sem o protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social. E aí, num segundo momento, a própria DRJ vem e fala, olha só, de acordo com o manual CFIP versão 8.4, a entrega da GFIP-CFIP pode ser comprovada mediante 3 documentos. E um dos documentos é o comprovante de declaração à Previdência, né? E o contribuinte, pelo que eu compulsei aqui nos autos, e aí eu tinha falado para vocês as folhas que se encontram nas GFIPs, e ele próprio reproduz a foto, né, a imagem, tanto na impugnação quanto no próprio recurso das GFIPs, né? E aí ele bem comprova, no meu modo de ver, que as GFIPs tinham sido entregues de fato no dia 17/1, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido, tá? E um outro ponto que bem corrobora, e ele também trouxe essa situação, essa questão fática, é de que durante esse período de 31/1 até 19/9, a empresa conseguiu emitir uma boa, né, normalmente, as certidões de regularidade fiscal referente às contribuições previdenciárias. Porque se houvesse alguma pendência, né, de entrega, alguma coisa, de certo que as certidões não seriam emitidas, né? Então, nesse caso aqui em específico, eu estou conhecendo do recurso e estou dando provimento, porque no meu modo de ver aqui, como o manual CFIP 8.4 bem que expõe que o comprovante de declaração à Previdência é um dos documentos que comprova a entrega de GFIP, e tendo em vista que a empresa conseguiu juntar e comprovou que as GFIPs foram entregues dia 17/1, ou seja, dentro do prazo, eu estou dando provimento ao recurso. Essas seriam minhas alegações. Ok, senhores, considerações? Não. Presidente, Pois não? no caso, tanto a DRJ, ali no caso, a DRJ no julgamento, ela não tinha como checar essa questão do envio? Eu acho que tinha. Só abrindo um parênteses aqui para vocês, porque como eu estou julgando, né, como eu estou pautando a maioria dos processos que tem por objeto essa aplicação da multa por atraso da entrega de GFIP, o que eu vi muito, tá? Na maioria dos casos, inclusive, é que a DRJ sempre dava uma decisão muito, muito padrão, né? Então, assim, em alguns casos, o contribuinte nem solicitava a aplicação da denúncia espontânea, quando você chegava na DRJ, estava lá. Pedido de denúncia espontânea não deve ser aplicado, e tal, entendeu? Então, assim, não é uma questão que diz respeito a esse processo em específico, tá? Mas, pelo que eu vi muito, foi isso. Senhores, passemos então ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente.
Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, processo número 24 é acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. O processo número 25 e 26 são processos de minha relatoria, Setol Construções Brasileiras Limitada. Eu não vou cansá-los nem com a leitura desse caso, porque são dois processos de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, um CFL 68 e outro CFL 91, que é aquele de não ter seguido orientações do manual da GFIP. O argumento básico do contribuinte é a questão da decadência. A DRJ entendeu que a decadência seriam 10 anos, e nesse caso o período lançado é de janeiro de 99 a dezembro de 2000, e a ciência do lançamento ocorreu em março de 2007, em ambos os processos. Naturalmente, por conta do que a gente já discutiu no processo anterior, ao início do prazo da contagem se dá no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado nos termos do 173, considerando aqui o período mais recente, que é dezembro de 2000, teria se iniciado exatamente no mesmo momento em que o Marcelo avaliou hoje, julgou hoje, ou seja, o prazo teria iniciado a fluir a partir de janeiro de 2002, 1º de janeiro de 2002. E aí ele teria até o final, na verdade, 1º de janeiro de 2007 para efetuar esse lançamento, e o lançamento foi efetuado em março de 2007. Portanto, nesse caso, eu estou reconhecendo a decadência, dando provimento integral ao recurso e exonerando os dois créditos tributários controlados pelos processos 25 e 26 da pauta, contribuinte Setol Construções Brasileiras Limitada. Alguém quer fazer alguma consideração? Acha que merece avaliar alguma coisa? Não, presidente, questão de datas mesmo, né? Questão de datas. Daniel, nos acompanhou, Daniel? Vi que você saiu um pouquinho do ar aí. Pronto para o voto? Está sem som, Daniel. Ok. Tudo bem. Eu acompanho. Ok. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Então, para os processos 25 e 26, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo número 27, relatoria da conselheira Débora. Temos uma sequência de processos aqui sobre a relatoria da conselheira Débora, e assim foi porque houve uma manifestação da própria conselheira que, acho que era esse caso, né, Débora, que são temas semelhantes, né, que você pediu para deixar tudo junto. Então, por favor, conselheira, fique à vontade para iniciar. A gente está no item 27, Centro de Convivência Dom Bosco, mas temos outros processos, os itens 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Você prefere iniciar por qualquer um outro desse grupo? Está sem o som, Débora. Débora, está sem o som. Débora, a gente não está te ouvindo, você está com o telefone fechado. Pois não. É o 27 mesmo? Sim. E o resultado ele vai refletir para o 28, para o 30, 32 e 33. E é semelhante ao processo do Sávio, que na realidade a GFIP ela foi apresentada retificadora, porque ele comprova, na realidade eu vou dar uma lidinha porque é rápida a coisa, então é um processo
Trata de processo de auto de infração lavrado em 17/5 de 2018, montante de R$500, corresponde à multa por atraso na entrega da GFIP, referente à competência 6 de 2013, conforme aquilo que o Sávio falou dos processos dele também se repete. Me parece que a DRJ deve ter julgado assim o lote, por isso que muitas das razões de alegações da impugnação não tem nada a ver com o que o contribuinte analisa. Nesse próprio processo, ele já tinha comprovado em sede de impugnação que a GFIP era retificadora e nem foi motivo de análise. Então, no meu voto, eu estou usando o 59, que fala quando você pode julgar o mérito, né? Você não declara nulidade, porque, na realidade, eu entendo que é retificador e que deve ser cancelado também esse lançamento. Eu coloco ali que, já passando ali para o voto, se vocês me permitem, no caso em tela, os documentos acostados de folhas de 6 a 14 confirmam que houve entrega da GFIP para a competência 6 de 2013 em 2 de 7 de 2013, com o número tal de controle de arquivo dentro do prazo previsto pela legislação. No auto de infração, a entrega da GFIP fora do prazo é da competência 6 de 2013, entregue em 6 de 11 de 2014. Que seria retificadora de uma GFIP anterior entregue dentro do prazo previsto na legislação vigente. O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto 70.235/72. A ausência do exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. No entanto, tendo em vista a previsão contida no parágrafo 3º do artigo 59 do Decreto 70.235 de 72, a decisão de primeira instância deve ser reformada, cancelando o seu lançamento realizado, uma vez que assiste a razão ao recorrente, pois a GFIP contida no lançamento é retificadora e a GFIP inicial foi entregue dentro do prazo legal. Então, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Cláudio, presidente. Ok, Débora. Nesse caso, esses processos 28, 30, o 32 e 33, que você me apontou, são processos que, naturalmente, a diferença vão ser só o apontamento de onde que estão as evidências dos autos, de que, de fato, houve que se tratava de uma mera retificação de uma declaração apresentada dentro do prazo, não é isso? Sim. Senhores, considerações? Eu lembro, Débora, eu não sei se pode ter sido isso o caso, mas teve uma época que havia uma iniciativa até da DRJ de fazer algum tipo de tratamento meio que, né, por inteligência artificial e tal, para tentar acelerar essas demandas, e pode ter sido nesse pacote aí, que essas entraram nesse pacote, mas não tenho certeza. Né? Uhum. Mas eu concordo com você integralmente. Como vota, Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também. Marita? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Oi. Ok, senhores, então eu também acompanho a conselheira. Processo número 27, Centro de Convivência Dom Bosco, acorda os membros do colegiado por unanimidade em dar provimento a recurso voluntário. Para o processo 28, Comercial Lázaro Soares Limitada, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. O processo número 30, da Milazo Veículos, Peças e Serviços, também por unanimidade em dar provimento a recurso voluntário. Processo da SA Serviços Médicos, acordam também os membros em dar provimento a recurso voluntário, o mesmo resultado sendo para o processo Benedito Castiglione. Temos nessa sequência que a cargo da conselheira Débora, apenas agora os processos 29 e 31. Posso começar com o 29? Por favor. O 29 aconteceu o seguinte, também é uma multa pelo atraso da GFIP, o
conforme se extrai do acordo da RJ, o contribuinte apresentou a impugnação, na qual alegou em síntese a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, preliminar de decadência, princípios, lei e tal. A turma julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência da impugnação e a consequente manutenção do crédito tributário lançado. Cientificado da decisão em 5 de 7 de 2009, ele apresentou o recurso voluntário, acompanhado dos documentos tais aqui, alegando que a impugnação apresentada nesse processo atende a todos os requisitos para a comprovação em direito, e não se tratando de uma denúncia espontânea de entrega em atraso, só foi alegado uma correção do que havia, ou seja, ele alega que não é seria uma retificadora de uma declaração anteriormente entregue. Eu, assim, na verdade, não existe impugnação nesse processo. O que existe é uma juntada de CEFIP, se vocês observarem ali no processo. Então, eu vou ler para talvez ficar mais claro. O recurso se apresenta tempestivo, tendo sido respeitado o trincídio legal, na forma do artigo 33 do decreto 70.235, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, uma vez que devidamente cientificada a decisão de primeira instância, o interessado interpôs o recurso em 22 de 7 de 2019. No entanto, constata-se que não foi atendido o pressuposto intrínseco de admissibilidade relativo à legitimação do recorrente para interpor, tendo em vista que, com o recurso voluntário do contribuinte, não foram anexados, tanto em sede de impugnação quanto na fase recursal, os documentos que comprovam que a pessoa que peticiona no documento contido no arquivo digital petição é a pessoa competente para fazê-lo. Não foram anexadas as cópias do contrato social, com o fim de demonstrar a condição de sócio administrador, ato de nomeação de administrador, documento de identificação pessoal, o que compromete o seu conhecimento. Nesse sentido, pertinente a transcrição das orientações contidas no anexo 1 da portaria COGEP. Daí eu transcrevo essa legislação que fala sobre os documentos que devem ser anexados. É importante ainda deixar consignado o fato de que, ao contrário do afirmado na decisão de primeira instância, a impugnação apresentada não atende aos requisitos formais de admissibilidade. Na verdade, não existe uma impugnação formal. O que foi considerado como impugnação nada mais é do que um relatório contido do Ministério da Fazenda contendo as informações abaixo reproduzidas, então está na folha 5, acompanhada de cópias e demonstrativos de CEFIP e do auto de infração. O documento em referência não consta a assinatura do responsável legal pela empresa ou do procurador constituído, requisito esse indispensável à admissibilidade da impugnação. Não foram juntadas também cópias do ato de constituição, registrado no órgão de registro competente, original ou cópia, acompanhado da última alteração, se for o caso. Então, essa documentação da empresa e de quem estava peticionando. Também não foi indicados os motivos de falta de direito em esse fundamento, os pontos de inconformismo. Na realidade, só foi anexado as cópias da CEFIP. E a DRJ, ela afirmou que preenchia os requisitos de admissibilidade. Para mim, não teve impugnação. Houve só uma juntada de documentos. Então, eu acho que, diante da ausência de tendo em vista que o exposto, aliado ao fato que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31, a ausência de exame de razões que embasam a impugnação do lançamento seja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do processo à delegacia de julgamento para a devida apreciação, sob pena de supressão de instâncias e cerceamento de defesa. Então, eu voto por dar parcial provimento, para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 59.2, com retorno dos autos à delegacia de julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados pelo contribuinte e aprovação de novo acordo, contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a impugnação. Na realidade, não existe impugnação. Presidente. Pois não. No caso, não estaria piorando a situação do contribuinte se a DRJ reconheceu que, por mais que, eu entendi o que a Débora colocou, mas não teria defesa? Porque, assim, você até comenta, Débora, sobre a representação processual, tem até uma súmula 129 do CARF que fala quando ausente, aí a gente pode, antes da decisão,
baixar em diligência para determinar, né? Mas eu acho que se a gente anular a decisão de primeira instância, eu acho que estaríamos piorando a situação do contribuinte, pois no caso da DRJ, voltando, a DRJ poderia reconhecer que não tem defesa, vamos dizer assim. Assim, minha opinião. Seria, em tese, uma reformácio impégios, né? Eu até entendo, eu não sei, o Marcelo, se seria para prejudicar, porque a DRJ já negou provimento, né? Ela negou provimento ao pleito do contribuinte, um pleito que não existe, né? Então, eu já tinha até separado a tal súmula, imaginando que a decisão da Débora estivesse caminhando na esteira aí da questão da representação processual, mas a Débora está trazendo outra questão, está falando assim, olha, e aí está alinhada a esse pacote que a gente andou discutindo já aqui na sessão, de que aparentemente o julgamento mesmo em bloco, efetuado pela DRJ a partir de manifestações que nem estavam, mas aí a gente até considerou, mas nesse caso não tem impugnação. Eu estou olhando aqui, o processo passa do auto de infração para um despacho de encaminhamento dizendo que tem, em razão da impugnação, encaminha-se para a DRJ, e não sei que impugnação é essa, realmente. E aí, para mim, eu até entendo a tua colocação com relação a isso, mas, na verdade, o pior para o contribuinte já ocorreu, que foi o indeferimento, né? Que ele já teve o pleito indeferido. E agora a gente está na seguinte situação: como que a gente julga isso? Como que a gente sabe se essa matéria constitui ou não constitui litígio, né? Porque a gente não sabe o que o contribuinte questionou inicialmente. Senhor presidente, posso fazer uma colocação? Pois não. Como a gente tem observado aí, essas questões aí de multa por atraso da entrega de EFIP realmente foram julgados, né, em bloco, assim, pelo que a gente já viu, tanto eu observei como a Débora, você também. Mas nesse caso aqui não seria mais prudente. Eu entendi as considerações do Marcelo, questão do reformatio impégios, no caso, assim, porque já houve decisão pela improcedência da impugnação, né? Então, encaminhando-se os autos para a nova apreciação, para a nova decisão, eu acho que, em tese, não haveria de se falar em reformatio impégios, mas aí não seria mais prudente a gente até tentar baixar em diligência, porque às vezes pode ter sido um equívoco da própria, lá de baixo, né, de não ter juntado a impugnação. E não de o contribuinte não ter, de fato, apresentado formalmente, né? Pode ter sido isso, assim, apenas uma ideia, né, que é o que me veio aqui na mente. Não, deixa eu dar uma pesquisada. Mas eu acho que não, sabe, porque o documento que eles pedem para anexar a CEFIP, ele faz um despacho ali falando que, na folha número 5, eu acho, do processo, ou 2, eu realmente acho que não teve. Ele foi lá, entregou a CEFIP e ficou por isso mesmo. Pode ser que até a própria pessoa da unidade fez esse despacho para dar sequência, mas não foi colocado nenhum documento da pessoa, não tem assinatura, não tem nada, né? Então, não foi esquecimento, eu acho, da empresa quando fez a impugnação. Eu acho que realmente não tinha. E daí, como eles não... deveriam a unidade já ter colocado uma ressalva, receber, provavelmente, por causa do prazo, e pedir para eles intimarem, ou pedir, e a DRJ não observou isso, porque foi naquele belote, né, então nem observou esse fato, mas eu vou abrir o processo de novo.
O que eu estou achando é que justamente esse papel que está com o timbre do Ministério da Fazenda é impugnação. É como se fosse, peguei um modelo aqui e tal, que a gente já viu algumas vezes fazendo a punho, né? E talvez esse seja o modelo depois que implementou a sistemática de processos digitalizados. Então, tem até que ver como é que é essa sistemática para a questão de assinatura digital. Não sei, porque aparentemente isso aqui foi tudo protocolado digitalmente. Viu, Rodrigo, mas aquela norma que eu coloquei ali, eu tive dúvida, fui pesquisar, e independente disso, tem que estar assinado e tem que ter o instrumento, a procuração e o ato da empresa, né? No da caso, empresa. O que eu estou levantando aqui só isso, era só porque se fosse o caso de entender que a assinatura digital já supria, e se tivesse assinado digitalmente, não sei, o que estava faltando era a representação dele, né? E talvez fosse o caso de baixar a diligência. Porque tem outros casos que tem essa questão só da assinatura, que eu estava dando um encaminhamento, mas daí eu mudei. Mas nesse caso eu achei que nem impugnação, porque isso não é impugnação, é só um motivo ali, tá? Alguém deve ter digitado ali, ou uma própria unidade, sei lá, ou escritório de contabilidade mesmo, né? Mas não tem um ato, quem que é o responsável pelo condomínio, então eu achei que está bem frágil a coisa ali para a gente aceitar, né? E a questão da diligência, eu não sei, eu acho que como houve uma falha da DRJ, eu acho que teria que, porque se a gente baixa em diligência nessa fase aqui, eu não sei, eu entendi que não seria cabível, né, a diligência nesse caso. Certo. Eu não sei a opinião de vocês. Débora, realmente aqui eu tô vendo, mas assim, foi um estalo que eu tive, né, não foi no sentido de que a gente deveria fazer isso, mas será que não seria mais prudente? Mas, de fato, aqui eu estou vendo essa folha 5, é isso? Olha só, deixa eu fazer uma consideração. Esse processo é de 2018, esse processo é um processo bastante recente. Isso aqui possivelmente decorre daquele tal sistema e-defesa, que foi criado depois, lembra que eu comentei até que tinha algum trabalho na DRJ fazendo de forma eletrônica, isso era para o contribuinte também para dar esse segmento. E se você observar, o processo nasce com um pedido de juntada do próprio contribuinte. O contribuinte que faz um termo de solicitação de juntada e junta outros documentos. Relaciona todos os documentos que ele tá solicitando, e esse material foi recebido sem nada foi rejeitado pela unidade lá. E o primeiro documento é que na própria identificação do próprio documento em si, na nomenclatura do documento do e-processo, que consta como impugnação, é essa informação de folhas 5, que está escrito o seguinte: sobre o auto de infração recebida sobre as GFIPs declaradas em atraso, foi feita uma correção, pois foram declaradas no mês normal e no prazo no número tal. Mas como era obra e com responsabilidade da empresa, foram feitas as exclusões da CFIP e ser enviadas novamente no CNPJ tal, com o SEI vinculado para ao final ser abatido o valor do INSS. A CFIP do 13º também foi refeita com os dados corretos. Então, me parece que isso aqui é a impugnação. Isso aqui é impugnação. No mais, são as informações que aí você vê, por exemplo, que na tela seguinte é aquela informação. Essa aqui me parece que era uma GFIP apresentada lá em janeiro de 2015. E aí é a mesma questão tratada nos processos anteriores. Aparentemente, o que nos causa espécie é só a questão do costume que a gente tem de ver tudo assinado, mas a gente precisa imaginar que o camarada, para ter acesso a esse tipo de informação e juntado de documentos, ele está fazendo isso com certificado digital válido, né? E aí eu já começo a entender que esse documento do item 5 é impugnação, né? E esse formato é um formato que a própria Receita criou. Você vê que nasceu do nada aqui. É um auto de infração eletrônico,
por conta de uma apresentação do GFIP em atraso, o camarada usou a defesa e apresentou o argumento dele. E o argumento dele foi normal, seguiu normal, foi constatado aqui que estava dentro do prazo e foi considerado isso aqui como uma impugnação, que é o que me parece que de fato é. A questão toda, aparentemente, ele de fato entregou aqui no período, que aí a gente já entregou dentro do período, esse é o argumento dele. Por mais que de repente nos cause uma estranheza, porque não é comum, a gente poderia fazer essa análise rápida aqui, porque se é isso, a gente daria para ele no mérito e pronto. Mesmo que nessa dúvida, né? Mas assim, eu acho que eu estou inclinado a não estar com essa dúvida. Para mim, aqui no documento de folha 5 é a impugnação. É uma impugnação simples porque foi feita a partir do sistema criado para isso, né? Aparenta ser mesmo. Talvez a pessoa abre lá o programa e escreveu, né, o motivo, escreveu tudo e remeteu. E como o presidente falou, alguma coisa tipo assim, se ele teve acesso a esse programa, é como se fosse um ECAC, né? A pessoa só entra com um certificado digital. Então seria, né, talvez desnecessário mostrar que quem assessor foi a pessoa que tem competência para tanto, porque se ele assessor, a gente presume que ele já tem. E a questão de quem é o responsável por apresentar a impugnação. Então, seria o caso de baixar em diligência, com base nessa súmula aí da representação da... Nesse caso... Se for digital... Porque, assim, a pessoa que assina o voluntário é a mesma que consta, acho que até a própria unidade imprimiu como responsável. A pessoa com certificado digital, ele não consegue peticionar em nome da outra, só se for o próprio ou se for alguém com uma procuração eletrônica, devidamente validada, né? O Rodrigo comentou do ECAC, o ECAC, ele pode até ser acessado com código de acesso, mas não para, por exemplo, uma cópia de declaração, um acesso à informação mais sigilosa, entendeu? Que é o caso, aqui é uma petição mesmo, uma juntada de documentos num processo qualquer. Um processo que não tem, que o auto de infração é o auto de infração mesmo, uma notificação eletrônica que está anexada lá em folhas 12. E outra questão aqui, né? Se isso aí das folhas 5 é a própria impugnação, né, que o próprio sistema autorizou a ser realizado desse jeito, aí a gente nem tem por que até adentrar naquelas razões lá do artigo 16, né? Que é as questões formais da própria impugnação. E aí a gente ultrapassa isso e segue a linha da DRJ, que a impugnação foi de fato apresentada e cumpre os requisitos, né, estabelecidos pela lei. Agora, Débora, você que está com a prática já, porque você analisou vários outros e que já constatou que eles tinham sido apresentados, essa documentação aqui te induz a essa conclusão também? Sim. Não? Porque todos os outros, eles têm assinatura, porque é uma própria orientação dessa nota COGED, quando trata do processo eletrônico, do e-processo, né, processo digital. Independente disso, tem que ter, porque eu tive dúvidas, porque não tinha assinatura do responsável lá, daí na sequência vai aparecer outros casos, e daí eu aceito, porque tem uma cópia do ato constitutivo, da alteração contratual, falando que a pessoa é responsável. Nesse caso, já foi superado, porque o Marcelo falou que foi extraído aí uma cópia, mas é necessário a anexação de todos esses documentos, independente de ser processo digital. Por isso, assim, eu fui por isso. E em relação, eu estava vendo essa GFIP, aqui do mês de novembro, se o Conselho se inclinar em dar
provimento, o mês de novembro foi entregue em 12/1/2015, e ele não colocou a original lá para dizer, porque como é de 11/2013, foi entregue em 2015, não tem a documentação probatória que ele entregou dentro do prazo. É isso que eu estou dando uma olhada. Então, seria negar provimento, né? Ó, 12/2013, ele só apresentou a retificadora. Ele falou que ele apresentou no prazo, mas ele não coloca aqui. Deixa eu ver se eu encontro no processo. Eu acho que ele só colocou a retificadora. 11/2013 está na folha 34, com uma data, pelo menos uma data aqui de 29 de novembro de 2013. Ah, então tá. Depois, isso com o recurso ele colocou, tá. Tá, esse tá dentro do prazo. Depois tem 12. 30 de 12 também está dentro do prazo. Então, o que acontece? Se está dentro do prazo... Também está. Por mais que a gente tivesse com qualquer dúvida relacionada à representatividade, a gente deveria, se fosse o caso disso, teria que baixar, mas nesse caso aqui, eu não sei, eu acho que... O mérito dá para entrar no mérito e cancelar, dá provimento. Não é isso? Uhum. Vai em folhas 34 e folhas 35. Isso. Não é isso? Isso. Se for assim, eu concordo, e daí nos moldes do anterior lá eu dou o provimento. Perfeito. Senhores, considerações adicionais? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então, nesse caso do processo 29, condomínio edifício residencial Araceli, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Temos agora o processo do item 31, Mohamed e Jeb, não sei o que aqui, que eu não sei ler, limitada. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade. Tá, esse também é multa lá pelo GFIP em atraso, só que o contribuinte, ele faz o pagamento do crédito tributário, então, daí... O objeto. Porque ele até questiona ali, fala que a própria... primeiro ele fala que seria retificadora, mas daí ele vai lá e ele quita o crédito tributário, então... Para mim, daí, o recurso informa ter efetuado o pagamento integral do débito em discussão dos presentes autos, constante do documento de arrecadação de folhas 42 e 55, conforme comprovam os dados tais, né? Nesse aspecto, deve-se observar o que estabelece a Lei 5.172, e o pagamento do crédito tributário nos termos do artigo acima transcritos promoveu a extinção do crédito tributário. Ficou duas vezes. Com a consequente perda do objeto, no presente processo administrativo. Então, não conheceram o recurso. Senhores, considerações? Não, presidente. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho. Marita? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Acompanho. Eu também, então acordo os membros Débora, vê se fica bom assim, Débora. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, decorrente da extinção do crédito tributário exigido por pagamento. Ok? Eu vou botar a extinção do crédito tributário exigido mediante pagamento. Senhores, próximo processo número 34, relatoria do conselheiro Sávio. Processo da Consultiva Assessoria e Corretora de Seguros Limitada.
Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Bom, esse é mais um caso de multa por atraso na entrega de GFIP, tá? As competências de 2012. A empresa foi devidamente notificada da autuação, apresentou impugnação de folhas 2 a 12, né? E alegou o quê? Primeiro, ocorrência da prescrição, ocorrência da denúncia espontânea, necessidade de intimação prévia, impossibilidade de aplicação do entendimento novo de forma retroativa e, por fim, a natureza confiscatória da multa. Os autos foram para a DRJ, em acordo de folhas 38 a 44, a impugnação foi julgada improcedente. E aí a empresa entendeu por apresentar o presente recurso voluntário, de folhas 53 a 65, tá? Basicamente, elencando as mesmas alegações que já havia feito na impugnação. Primeiro, da entrega das GFIPs e do reconhecimento da denúncia espontânea. E aí eu estou negando esse pedido, de acordo com a súmula 49 do CARF, tá? Segundo a alegação, da não observância ao devido processo legal e da necessidade de intimação prévia. Também estou negando, e aí essa alegação também é objeto de súmula, tá? Súmula 46 do CARF, a questão da ofensa ao artigo 146 do CTN, que diz sobre a irretroatividade do entendimento contrário ao contribuinte, tá? Aqui eu dou uma explanada acerca do entendimento do 146, tá? Eu venho falando que o referido artigo tem cabimento nas hipóteses em que se verifica a adoção de um novo critério em decisão administrativa envolvendo outro sujeito passivo, ou quando se nota a modificação na jurisprudência administrativa. E aí, no final, eu venho falando que não é o caso de aplicação do 146, porque na época dos fatos discutidos, não existia qualquer orientação direta do fisco ou diretriz pela aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa 971 de 2009. E aí, o artigo 146 não se aplicaria à hipótese dos autos, tá? Por fim, a alegação do caráter confiscatório da multa, eu também estou negando, tendo em vista o teor da súmula CARF número 2. Então, essas seriam as alegações e o meu entendimento sobre o caso. Negativa de provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Só um minutinho, por favor, que eu estou abrindo o arquivo aqui. Na verdade, sabe, eu estou baixando todos os seus arquivos, porque, por mais que sejam pequenos, se abrir um a um, ele fica travando. Está me dando um trabalhinho aqui. Eu só viajei um pouco nessa alegação dele aqui sobre a retroatividade, porque se os fatos dizem respeito a 2012, né? É porque o que ele fala? É que a época da autuação
a Receita não tinha qualquer entendimento sobre a aplicabilidade na multa por atraso na entrega de GFIP, tá? Isso só veio, e aí aplicava-se o 472. E aí esse entendimento foi modificado apenas em 2014, quando a Receita emitiu a solução de consulta interna número 7, entendeu? Que aí a Receita, nessa solução, pega e fala, esse artigo 472 não se aplica nos casos de multa lavrada com fundamento no 32A da 8.212, entendeu? Então, ele diz isso aí. O entendimento era pela não aplicabilidade da multa e passou a ser pela aplicabilidade da multa apenas com a edição e publicação da solução de consulta 7, de março de 2014. Basicamente isso. É como se ele estivesse dizendo que não aplicava multa por atraso, que aplicava uma outra multa. Não, que não aplicava multa, que não era o caso, que essa não era a orientação da Receita. Tanto que vários outros contribuintes vêm alegar que tramita um projeto de lei e tal, que não sei se também Débora teve acesso a esse tipo de alegação, né, que tramita um projeto de lei que anistia esse tipo de multa e tal, entendeu? Entendi. Então, é basicamente isso. Ele disse que havia esse entendimento pela não aplicação de multas, que a Receita deveria ter intimado e aí o argumento se complementa porque ele fala que a Receita devia ter intimado para regularizar antes da aplicação da multa, entendeu? Por isso que ele fala nessa questão da intimação prévia. Entendi. É isso. Perfeito. Senhores, passamos ao voto. Daniel, por favor, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu acompanho, relator. Douglas? Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. É isso, conselheiro? Passemos ao voto seguinte. Processo número 35, AF de Carvalho e Companhia Limitada, também de relatoria do conselheiro Sávio. Fique à vontade. Tá, vou abrir também só o arquivozinho da... Deixa eu encontrar aqui. Mesma situação aqui, tá? Autuação com base em entrega da GFIP com atraso, tá? E aí o contribuinte é intimado da autuação, apresenta impugnação de folhas 3 a 7, alegando o quê? Do caráter confiscatório da multa e da aplicação do projeto de lei 7.512 de 2014, que passou a ser denominado PL 4.156 de 2019. E aí ele dispõe que esse projeto de lei tem por objeto a anistia das multas aplicadas com fundamento no artigo 32A da Lei 8.212, tá? A DRJ julga a impugnação improcedente, o acórdão se encontra as folhas 19 a 25, e aí a empresa entende por interpor recurso voluntário, de folhas 32 a 36. O recurso foi interposto tempestivamente. E, mais uma vez, a empresa levanta a mesma linha argumentativa, né? Em primeiro lugar, alegação do caráter confiscatório da multa, e aí eu aplico a súmula 2 do CAF,
e, em segundo lugar, a aplicação do projeto de lei 7512 de 2014. E aí eu falo que, ainda que o projeto, em tese, poderia favorecer o contribuinte, é projeto e até que não venha a ser aprovado e promulgado como lei, não poderá ser tratado ou aplicado como se lei fosse. Então, é basicamente isso. Essas duas alegações, e eu estou negando provimento com base nessas razões aí. Súmula 2, e que o projeto de lei não é lei e, portanto, não pode ser aplicado ao caso em tela. Ok, senhores, alguma consideração? Daniel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Senhores, eu vou fazer uma breve pausa aí dos 10 minutinhos. Nós temos alguns processos ainda agora para tarde. Temos o 36 da conselheira Débora, que ele é um paradigma de repetitivo para os processos 37 a 30, até 40 e alguma coisa, até 43, não, de 37 a 39, e depois nós temos o 40, 42 e 43. Eu tô com uma dificuldade aqui no meu monitor auxiliar, então vou aproveitar agora, vou dar uma paradinha de 10 minutinhos só para eu resolver isso aqui, tentar resolver, pelo menos, espero que resolva, e a gente retoma logo a seguir. Ok, senhores? Combinado. Camila, por favor, você pode parar a gravação?